Sabe, a gente pode imaginar um rio imenso, tipo cheio de força, cortando um vale. E enquanto a água corre ali entre as margens, ah, ela traz vida, né? Com certeza, traz vida, prosperidade. Exato. As cidades ao redor prosperam, a agricultura floresce, tudo funciona. Mas, de repente, alguém decide que essas margens são uma limitação injusta. E aí resolve remover qualquer barreira. Nossa, e aí a tragédia está anunciada. Pois é. O resultado não é mais liberdade para a água. O resultado é uma enchente catastrófica que sai destruindo absolutamente tudo pelo caminho. E o mais louco é que a gente costuma culpar a força da água pelo desastre. Uhum. Mas a verdadeira tragédia foi a remoção dos limites que davam um propósito a essa água, sabe? Olha, essa é uma imagem brutal, mas é absolutamente perfeita porque a gente vai investigar hoje. Porque, no fundo, quando a gente remove as barreiras do comportamento humano, o resultado é o mesmo tipo de caos. Verdade. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de estudo. E hoje temos uma dinâmica bem diferente por aqui para quem está acompanhando. Uma dinâmica especial, né? Isso. Nós vamos atuar hoje basicamente como professores da Escola Sabatina. A gente vai conduzir a lição desta terça-feira, dia 26 de maio, e a nossa missão nessa análise não é, de jeito nenhum, ler um manual de regras empoeiradas. Longe disso. A ideia é investigar o próprio tecido da realidade moral humana, sabe? Vamos tentar entender o que a Bíblia realmente quer dizer sobre a lei de Deus, o pecado e talvez o mais surpreendente, sobre a verdadeira liberdade. Uhum. É um tema muito denso e para ancorar essa discussão, a gente precisa começar pelo diagnóstico da coisa. Certo. Qual seria o diagnóstico? Então, o texto bíblico não apresenta a lei apenas como uma lista arbitrária de pode e não pode. Ela é apresentada como uma resposta a um problema fundamental, que é o pecado. E pecado é uma palavra que hoje em dia perdeu muito peso, né? Nossa, perdeu totalmente. Na nossa cultura contemporânea, o conceito de pecado foi muito diluído. Virou quase uma piada. É um sinônimo para um tropeço, um errinho inofensivo, tipo comer um doce na dieta. Exatamente. Mas os materiais que a gente está analisando hoje, como o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4, eles trazem uma lente muito afiada para isso. A definição lá é bem clara. Diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas espera, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu sei o que muita gente pensa. Pode fazer. Quando o pessoal ouve a palavra transgressão, a mente vai direto para algo como, sei lá, levar uma multa de trânsito, É a associação mais comum. né? É uma quebra de regra. E se a lei for só uma lista de restrições burocráticas, então quebrar a lei é apenas um problema de mau comportamento. Como é que a gente consegue reconciliar a ideia de um Deus que é puramente amor com um Deus que aparentemente impõe um sistema rígido de controle de comportamento? Olha, essa é a grande confusão histórica. E é por isso que a gente precisa entender a mecânica por trás disso. O pecado não é meramente um mau comportamento que a gente vê em praça pública. Não é só atitude externa. Não, de forma alguma. A transgressão da lei de Deus é, na verdade, uma ruptura profunda no design original da humanidade. Pense nas figuras de Davi, lá no Salmo 51, ou no profeta Jeremias. O que eles dizem? Quando eles falam de pecado, eles não estão apenas confessando crimes legais. Eles estão descrevendo uma condição humana interna. O Jeremias fala sobre o coração humano ser enganoso. Nossa, forte isso. É muito forte. Ele está dizendo ali que a nossa própria bússola interna, que deveria apontar para o bem de forma natural, ela está descalibrada. O egoísmo não é apenas uma coisa que a gente faz de vez em quando. Tornou-se tipo uma inclinação constante da nossa natureza. Ah, então a coisa muda de figura, porque lá em Romanos 3, no versículo 20, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Exato. Isso quer dizer que a lei não cria a disfunção, ela simplesmente revela o tamanho do estrago que já está lá. A lição usa até a metáfora do espelho, que eu acho muito boa. Um espelho não suja o rosto de ninguém, ele só mostra a fuligem que já estava grudada lá. Certo. Vamos desdobrar isso, que esse é o meu momento favorito. Mergulhando nas nossas fontes de hoje, eu queria até expandir isso com uma analogia médica.
que eu acho que explica ainda melhor o como isso funciona na prática. Por favor, vamos explorar essa analogia. Sou toda ouvidos. É o seguinte, pensemos na lei como um exame de raio-x. O paciente chega no hospital sentindo uma dor profunda, mas por fora, a pele está intacta, parece que está tudo super bem. O famoso problema invisível. Isso. Aí o médico pede um raio-x. Quando a chapa revela, uma fratura múltipla. Ninguém em sã consciência vira para a máquina de raio-x e começa a gritar com ela, dizendo tipo, sua máquina opressora, você quebrou meu osso. Seria ridículo, né? A culpa não é do equipamento, de jeito nenhum. Zero. O raio-x, na verdade, é uma ferramenta de misericórdia, porque ele traz para a luz, ele revela a fratura oculta que, se não for tratada logo, vai causar danos permanentes na pessoa. A dor já existia, a lesão já estava lá. O raio-x só trouxe clareza. Caramba, essa analogia do raio-x vai direto ao ponto. Porque o que o equipamento faz é trazer um diagnóstico preciso, e aqui tem um detalhe que conecta perfeitamente com o nosso próximo ponto da lição. Qual seria? A máquina de raio-x não faz absolutamente nada para curar o osso fraturado. É verdade. Ela só tira foto. Exatamente. O papel dela é revelar a gravidade do problema e meio que empurrar o paciente correndo para as mãos do cirurgião. A lei divina funciona da mesmíssima maneira. Faz muito sentido. E se a lei tem essa função reveladora que é tão vital para a nossa sobrevivência, a gente precisa olhar com cuidado para quem foi que projetou esse equipamento, por assim dizer. Exato. E isso nos leva diretamente para o cenário do Monte Sinai. O famoso encontro no deserto. Pois é. Porque a narrativa de Êxodo 20 sobre a entrega dos 10 mandamentos é carregada de um simbolismo muito pesado. O texto faz questão de enfatizar, de deixar bem claro que a lei foi escrita em tábua de pedra pelo próprio dedo de Deus. O que mostra uma permanência incontestável daquela instrução, né? Com certeza. Não foi Moisés quem sentou na tenda dele e redigiu um rascunho com base em, leis de outras nações vizinhas do Antigo Oriente Médio. O fato de ser escrita pelo dedo de Deus indica que ali está o próprio DNA do caráter divino. Um caráter de amor, né? Sim, um amor profundo pela justiça e pela proteção da vida humana. E se a gente for olhar para a engenharia por trás desses 10 mandamentos, a estrutura deles é fascinante. O pessoal geralmente lembra da divisão básica, não é? Sim, os 4 primeiros focados em Deus e os 6 últimos focados nas relações humanas. Isso mesmo. Certo, e eu quero muito pausar exatamente nessa estrutura que você mencionou, porque a gente escuta isso na escola sabatina desde a infância, lá no rolo do berço, mas o insight filosófico aqui é gigantesco. Sim, é uma base para toda a sociedade. E para o fato de os 4 primeiros mandamentos serem puramente verticais, ou seja, eles definem como a humanidade se relaciona com o Criador, isso implica uma coisa muito profunda sobre a gente. Implica que a base de tudo é espiritual. Exatamente. Implica que os relacionamentos horizontais, sabe, os nossos direitos humanos básicos, como não ser assassinado, não ser roubado, não ser traído pela pessoa que você confia. Que são os mandamentos seguintes. Isso. Esses direitos são impossíveis de serem sustentados a longo prazo se a sociedade não tiver primeiro uma âncora vertical absoluta. Porque senão a reverência ao doador da vida lá em cima, o respeito pela vida do próximo aqui embaixo, inevitavelmente uma hora desmorona. Nossa, é cirúrgico isso. A primeira tábua ancora completamente a segunda. Porque pensa bem, sem o Deus que define de forma absoluta o que é certo e o que é errado, a moralidade vira apenas uma questão de preferência cultural. Fica tudo relativo. Fica. E acaba dependendo de quem tem mais poder financeiro ou militar para impor as suas regras sobre os outros. Exato. Mas tem um detalhe sobre o contexto do Sinai, que eu acho que é a parte mais mal compreendida de toda essa história do Êxodo, que é a cronologia dos eventos. Como assim a cronologia? Explica melhor. Então pensa no momento exato em que a lei foi dada para o povo. A libertação histórica do povo de Israel da escravidão lá no Egito ocorreu antes do Sinai. E isso muda tudo. É verdade. A ordem dos fatores aqui altera sim o produto. Altera demais. Se Deus operasse na nossa lógica humana de mérito e recompensa, ele teria ido até o Egito
procurado os líderes e dito algo do tipo: olha só, aqui estão os 10 mandamentos. Se vocês conseguirem guardar essas regras perfeitamente por um ano inteiro sem errar nada, aí eu abro o Mar Vermelho e tiro vocês da escravidão. Uau! Isso muda completamente a perspectiva da coisa toda. Eles não tiveram que passar por um teste de obediência rigoroso e exaustivo para tentar merecer a salvação. Foi pura e simples graça. Pura graça. O Mar Vermelho se abriu e eles passaram a pé enxuto antes que qualquer pedra fosse escrita lá no monte. Precisamente, a obediência nunca foi a condição inicial exigida para a salvação deles. Eles foram salvos porque Deus os amava de forma incondicional e porque ele tinha feito uma promessa aos patriarcas. Entendi. A lei entregue lá no Sinai era, na verdade, um manual de sobrevivência, sabe? Para pessoas que já estavam livres. E psicologicamente falando, isso faz todo o sentido do mundo. Se a gente for imaginar uma nação inteira que passou gerações e gerações como escravos, trabalhando debaixo de chicote, eles não tinham a menor ideia de como se autogovernar. Não sabiam nem por onde começar. O Egito havia saído deles fisicamente. Eles atravessaram a fronteira. Mas a mentalidade do Egito, as práticas, a violência, isso ainda governava a mente de cada um ali. E é por isso que a lei foi entregue. Ela não veio como punição, mas como uma estrutura de amor para ensinar aquele povo a viver em liberdade sem que eles se destruíssem no processo. Ok, mas eu tenho que levantar uma objeção enorme aqui, baseado no que a gente escuta por aí. Mana. Se a narrativa original é realmente essa, sabe, uma lei maravilhosa, dada por pura graça para proteger ex-escravos recém-libertados, onde foi que a coisa desandou tanto? É a pergunta de milhões. Por que a simples menção da palavra lei hoje em dia, ela soa quase sempre como opressão, controle, uma camisa de força para tanta gente? Como é que esse manual de sobrevivência tão bonito ganhou essa reputação terrível? Pois é, e a resposta para isso está no que o nosso material de estudo descreve como sendo a maior campanha de difamação da história do universo. Satanás atuou ativamente e de forma constante para distorcer a percepção da lei na mente humana. Uma sabotagem pesada. Muito pesada. O objetivo do inimigo não foi necessariamente fazer as pessoas esquecerem que a lei existe. O golpe foi fazer com que a humanidade enxergasse essa lei pelas lentes embaçadas do medo, da culpa e da condenação. E o resultado histórico de toda essa distorção é um fenômeno tóxico que a gente conhece muito bem, o famoso legalismo. Ah, o legalismo. E o maior perigo do legalismo é que ele parece muito piedoso por fora, não é? A pessoa legalista parece ser um exemplo de virtude para quem olha de longe. Sim, ele se disfarça muito bem de santidade. O legalismo pega e esvazia a religião de qualquer relacionamento genuíno com o Criador e transforma tudo numa mera performance de controle exterior. Fica tudo mecânico. Fica. Em vez de ser uma resposta de alegria e gratidão a quem nos salvou das correntes, o cumprimento da lei vira uma escada imaginária absurda que a gente tenta subir para alcançar ou comprar a aprovação de Deus. E isso é uma armadilha perfeita, porque gera consequências desastrosas. Gera duas coisas principais. Ou gera um orgulho religioso insuportável naquelas pessoas que acham que estão conseguindo cumprir tudo certinho. Os famosos fariseus de plantão? Exato. Ou, por outro lado, gera um desespero esmagador naquelas pessoas que percebem que não conseguem atingir aquele padrão. O foco muda totalmente da transformação interna do coração para uma simples administração de aparências para os outros verem. Sabe, para o pessoal visualizar bem o impacto desse legalismo, eu gosto muito de usar a analogia de um casamento moderno. Adoro essa analogia, conta. E imagine que exista um casal. E eles dividem a mesma casa, dormem no mesmo quarto. Mas a relação inteira se resume a acordar todo santo dia, sentar na mesa do café e ler o contrato civil do casamento de forma seca e robótica. Nossa, que pesadelo! Sim. Aí o marido vira e fala, cláusula 4, fidelidade. Cláusula 5, divisão justa de despesas da casa. E eles cumprem esse contrato milimetricamente. Não falta um centavo nas contas, ninguém trai ninguém, mas também não há um abraço, sabe? Não há um momento de risada genuína no sofá, não existe nenhum tipo de afeto. É uma relação morta. Completamente estéril, baseada puramente no medo de quebrar as regras e levar um processo. Aí quem olha de fora, o vizinho, diz, poxa, olha como eles são corretos,
Nunca escutei eles brigando. Mas por dentro, aquela casa é uma prisão de gelo. Uma prisão de gelo. Olha, essa é a melhor definição possível para o legalismo. E foi exatamente contra essa prisão de gelo que Jesus lutou com tanta veemência quando ele esteve aqui. E como ele lutou? Sim. Quando a gente olha para os evangelhos, é muito fascinante notar que os embates mais duros, as palavras mais fortes de Jesus, não foram direcionadas contra os pecadores óbvios da sociedade. Verdade. Não foram para os cobradores de impostos corruptos ou para as prostitutas. Não. Os maiores confrontos dele foram com os líderes religiosos da época, que haviam transformado as leis e as tradições em armas pesadas de exclusão e controle das massas. Eles cuidavam do contrato do casamento com uma perfeição impecável. Mas não tinham um pingo do amor que inspirou a criação daquele contrato em primeiro lugar. E isso esclarece uma confusão gigante que muita gente tem. Porque o pessoal lê os evangelhos e pensa que Jesus estava lutando contra a própria lei. Como se ele chegasse dizendo, olha, a lei do Antigo Testamento era ruim, era coisa de um Deus irado. E agora eu vim trazer a paz e o amor livre. Tem muita gente que prega exatamente isso. Tem. Mas ele não estava de jeito nenhum rasgando o contrato. Ele estava, na verdade, resgatando a alma do contrato. Exato. É uma leitura totalmente errada achar que ele aboliu as coisas. Jesus não banalizou um único mandamento. Lá no livro de Marcos, no capítulo 12, quando tentaram colocar ele contra a parede, pedindo para ele resumir a lei, ele não anulou absolutamente nada. O que ele fez? Ele apenas conectou os fios que o povo tinha soltado. Ele disse que o resumo é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Ele demonstrou que toda a estrutura moral do universo está pendurada nesses dois preceitos básicos. Sensacional. E se não há amor genuíno aí no meio, a obediência vira puro cinismo. O apóstolo João compreendeu isso perfeitamente muitos anos depois, quando ele escreveu lá em 1 João 5 que os mandamentos de Deus não são pesados. Esse texto é lindo. Muito, porque quando a obediência é motivada pelo amor por quem nos salvou, ela perde aquele caráter de obrigação fria. Ela ganha um significado pleno e alegre. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque isso nos coloca de frente com um paradoxo imenso. Essa compreensão da lei como uma expressão de amor bate de frente, mas de forma violenta, com o espírito do nosso tempo. Ah, bate muito. Nós vivemos numa era que valoriza a autonomia moral quase como se fosse uma divindade intocável. A ideia contemporânea que a gente vê nos filmes, na mídia, é que liberdade é, na sua essência, não ter limite nenhum. Fazer o que dá vontade na hora. Isso. Seguir cada impulso, construir a sua própria verdade, viver o seu desejo momentâneo. E aí, qualquer tipo de autoridade moral externa que diga não faça isso é vista quase automaticamente com uma suspeita gigantesca. E sabe de uma coisa? Essa suspeita que a nossa sociedade tem, ela tem raízes muito, muito antigas. E para entender a mecânica desse ressentimento do ser humano contra a lei, a lição nos leva direto numa viagem de volta ao epicentro do grande conflito. Lá no Jardim do Éden. Lá no Éden. O que a serpente fez ali com a Eva não foi simplesmente oferecer uma fruta saborosa no meio da tarde. Foi muito mais que isso. O ataque foi muito mais sofisticado. Foi um ataque clássico de engenharia social, sabe? A serpente insinuou uma dúvida fundamental na mente dela sobre o caráter do próprio legislador. Exato. O argumento do inimigo foi basicamente assim: se Deus impôs esse limite, se ele disse para vocês não comerem dessa árvore, é porque ele com certeza está escondendo algo incrível de vocês. Ele está com medo da concorrência. Isso, tipo, ele não quer que vocês sejam poderosos como ele. A lei dele é só para manter vocês submissos. Foi uma sabotagem direta da confiança. A ideia podre que foi plantada ali foi que a lei de Deus era, na verdade, um projeto mesquinho de opressão para limitar a felicidade humana. Perfeito. E a pior parte é que essa é a mentira original, que a humanidade continua comprando todo santo dia até hoje. O pecado promete essa independência total, essa autonomia brilhante nas propagandas. Promete muito.
promete tudo, mas o que a história humana repetidamente demostra para quem quer ver é que essa liberdade sem fronteiras sempre, invariavelmente, entrega escravidão no final. Pura ilusão. Quem tenta viver a vida sem ter nenhum limite moral, frequentemente acaba escravizado pelos próprios vícios, pelas consequências horríveis do egoísmo, pelo orgulho desenfreado e acaba afogado numa culpa crônica. É muito louco pensar nisso, porque é exatamente como tentar jogar uma partida de futebol sem as linhas brancas do campo e sem regras definidas pelo juiz. Imagina a bagunça. No início, assim, nos primeiros 2 minutos, pode até parecer super libertador o atacante pegar a bola com a mão e sair correndo alucinadamente para qualquer lado sem ninguém apitar falta. Mas não dura nada. Não dura 5 minutos. O jogo deixa de existir e tudo vira apenas violência, briga e caos absoluto. A ausência de regras não liberta o jogo de futebol de forma alguma. A ausência de regras destrói o jogo. Essa imagem do futebol ilustra perfeitamente. É por isso que lá no livro de Tiago, no capítulo 1, nós encontramos a lei sendo chamada de a lei perfeita da liberdade. Um termo que soa super contraintuitivo, né? Lei e liberdade na mesma frase. Para a mente secular é um absurdo. Mas a liberdade bíblica não é a capacidade infantil de fazer qualquer loucura que venha à mente no momento. É, na verdade, a capacidade madura de viver em plena harmonia com o propósito e o design lindo para o qual nós fomos criados. A lei protege toda a infraestrutura da nossa felicidade diária. É o escudo invisível. Exato. Quando o Código Sagrado diz não matarás, ele não está limitando a diversão de ninguém. Ele está criando um ambiente seguro onde a vida comunitária pode florescer sem medo. Fazendo as pontes com os outros mandamentos, né? Exatamente. Não furtarás estabelece as bases de uma sociedade justa. Com certeza. E não adulterarás protege as pontes mais íntimas e frágeis de confiança dentro de uma família, prevenindo aqueles traumas geracionais terríveis. A verdadeira opressão não vem dos mandamentos. A opressão vem da quebra sistemática deles. Com toda certeza. Se a gente passar isso da teoria teológica profunda para a nossa prática pura e simples do dia a dia, o impacto dessa visão é sísmico para quem está acompanhando a gente. Muda completamente o jogo. Muda demais, porque a nossa percepção sobre uma regra acaba ditando o nosso comportamento em relação a ela. Quando a lei de amor, que é ensinada na Bíblia, está de fato no centro da vida de uma família, o que a gente vê não é uma ditadura religiosa fria. O que a gente vê é cura. É um escudo de prevenção. É o amor barrando na porta de casa a entrada da traição. É o amor barrando a mentira que corrói os casamentos de dentro para fora e segurando aquele egoísmo que isola os filhos nos quartos. E isso se expande para dentro de uma comunidade também ou de uma igreja, porque o foco constante no amor pulveriza completamente as fofocas nos corredores. Acaba com aquele ambiente tóxico. Acaba com julgamentos cruéis e com aquela necessidade doentia de se sentir espiritualmente superior ao colega do banco do lado. E é exatamente isso que o salmista descreve naquele longo Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia. Isso. Ele passa o salmo inteiro falando da lei não como um fardo, mas como um tesouro valioso, como luz para os passos dele, como uma alegria constante. E isso só é possível de ser escrito com sinceridade porque ele enxergava o coração do legislador que estava por trás daquelas regras. Perfeito. E aqui que a gente chega, talvez, no mecanismo mais fascinante de toda a lição dessa semana. A famosa relação entre a graça e a lei. O campo minado da teologia. Pois é, historicamente, muita gente coloca as duas dentro de um ringue de boxe, sabe? Como se fossem lutadoras inimigas. Como se fossem inimigas mortais. Eles argumentam que lá no Antigo Testamento a gente tinha a lei, implacável e raivosa, e agora no Novo Testamento a gente tem a graça acolhedora e pacífica. Essa dicotomia é super comum de se ouvir por aí, mas ela é completamente falsa. Não é. A graça e a lei nunca competiram por espaço. Elas têm propósitos complementares. Totalmente. Voltando rapidinho àquela nossa metáfora do raio-x e do cirurgião. O equipamento de imagem de alta tecnologia não é inimigo do médico cirúrgico. Eles trabalham na mesma equipe. Exato. Eles trabalham no mesmo hospital, na mesma sala, com um único objetivo, que é salvar o mesmo paciente que está ferido. Essa é a imagem. A
cruz do Calvário é a maior prova histórica de que essas duas coisas andam de mãos dadas. Porque lá na cruz a gente vê a seriedade absoluta da lei de Deus, a quebra dessa lei pelo ser humano gerou uma dívida real, o pecado exigiu um preço alto, ele não podia simplesmente ser varrido para baixo do tapete cósmico fingindo que nada aconteceu. Tinha que ter justiça. Tinha. Mas na mesmíssima cruz, a gente vê a imensidão da graça divina, porque o próprio Deus encarnado assume a responsabilidade terrível de pagar esse preço. Nós somos perdoados e salvos unicamente pela graça. Ponto final, sem vírgulas. Ponto final. Não tem mérito humano aí. Nenhum. No entanto, a graça que resgata o paciente moribundo daquela mesa de cirurgia é a mesma graça que vai ensinar esse paciente reabilitado a não voltar a pular do abismo e quebrar os ossos no futuro. A graça atua para transformar os nossos desejos mais íntimos para que a gente possa viver de acordo com a vontade do nosso Criador sem sentir isso como um peso. Isso, pessoal. Prepara o terreno de um jeito perfeito para a genialidade do que a Bíblia chama de Nova Aliança. A melhor parte. Sem dúvida. Lá no livro do profeta Jeremias, a gente encontra uma promessa espetacular, onde o Senhor diz que o plano não é mais focar em escrever a lei em tábuas de pedra rígidas, frias, do lado de fora. É uma mudança de local. Isso. O seu foco agora e a promessa dele é escrever essa mesma lei de amor, os mesmos princípios eternos, mas gravando eles diretamente no coração e na mente humana. Essa sim é a verdadeira cirurgia interna que a humanidade precisa. Porque, em vez de uma força policial externa nos pressionando a obedecer através do medo da punição, Aquele terror de ir para o inferno? isso, em vez desse medo, o Espírito Santo passa a agir lá no fundo, internamente, para recalibrar nossa bússola quebrada. E aí, a motivação de tudo muda. Muda radicalmente. A gente não evita ferir o próximo porque a gente tem pavor do fogo eterno, mas porque a gente passa a amar esse próximo com o mesmo amor incondicional que a gente recebeu de Deus primeiro. É lindo isso. O alvo do céu nunca foi produzir uma fábrica de robôs muito bem comportados. O alvo supremo sempre foi e continua sendo a restauração completa de corações que estavam fragmentados. E isso nos deixa com uma aplicação muito direta e pessoal para quem está acompanhando o estudo com a gente hoje. No material da Escola Sabatina dessa semana, tem uma pergunta que eu achei fantástica, porque ela obriga a gente a fazer uma autoanálise muito honesta. Uma pausa para pensar. Exato. Quero que o pessoal que está em casa reflita sobre isso agora. Em uma escala de 1 a 5, qual é o valor real da palavra de Deus na sua vivência prática e diária? Não é na teoria. Não. A gente não está medindo o conhecimento intelectual que a pessoa tem ou quantos debates teológicos acalorados a pessoa consegue vencer na internet. O foco é na vida real. Sim. A pergunta é para avaliar o quanto a voz de Deus tem sido, de fato, a principal margem forte que direciona o rio turbulento das nossas decisões, das nossas emoções e dos nossos relacionamentos todos os dias. Muito profundo, sabe? Para sintetizar a essência de tudo isso que a gente explorou juntos hoje. A lei divina tem funções indispensáveis para a nossa vida. Ela age sempre como aquele raio-x revelador que expõe a doença oculta e terrível do nosso egoísmo. Ela também revela de forma clara o caráter insubstituível do grande médico que nos projetou com tanto amor. E, acima de tudo, ela escancara nossa urgência diária em receber a graça que cura de verdade. A lei de Deus, ela definitivamente não é uma cerca elétrica projetada por um tirano para dar choque em quem tenta fugir e se divertir. Nem um pouco. Ela é, na verdade, uma cerca de proteção, construída à beira de um abismo escuro, colocada lá só para evitar que a humanidade tropece e despenque para a morte. Incrível. Eu gostaria de fechar nossa análise teológica de hoje com um último pensamento, sabe? Construindo em cima dessa promessa maravilhosa da nova aliança que a gente comentou.
Pode falar. Se a gente for parar um instante para pensar no poder imensurável que estava envolvido lá no Monte Sinai, as tábuas de pedra originais exigiram que o próprio dedo de Deus esculpisse e gravasse cada palavra no meio da rocha bruta para que a humanidade tivesse um norte moral claro para seguir. Um poder assustador. Foi. Mas diante disso, tente imaginar a dimensão absurda do milagre que acontece hoje na nossa época. Quão poderoso, quão profundo e incrivelmente gentil deve ser o toque do Espírito Santo para conseguir realizar uma proeza ainda maior e mais complexa. Nossa, muito maior. Que é pegar essa mesmíssima lei de amor, inalterada, e gravá-la não mais numa pedra dura e inerte, mas no tecido tão frágil, tão instável e tão machucado de um coração humano contemporâneo. Isso é uma transformação que força humana, terapia ou filosofia nenhuma do mundo conseguiria forjar. É a obra-prima absoluta da graça. Uau! É um milagre definitivo, sem dúvida alguma. E como a gente está atuando como professores que estão conduzindo essa reflexão da Escola Sabatina nesta terça-feira maravilhosa, a resposta mais adequada ao final de um estudo profundo como esse é simplesmente reconhecer a nossa total dependência de quem escreveu essa lei primeiro. Com certeza. Então, vamos orar juntos agora, consolidando tudo o que a gente aprendeu durante os estudos dessa semana. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela clareza e pela profundidade dos temas que estudamos durante estes dias na Escola Sabatina. Muito obrigado por nos ajudar a enxergar que a tua lei não é um fardo projetado para nos oprimir, mas sim a expressão máxima do teu cuidado, da tua justiça e do teu amor incondicional por nós. Pedimos que o teu Espírito Santo realize de forma poderosa esse milagre da nova aliança em cada pessoa que acompanha esta análise agora, escrevendo esses princípios de vida e de proteção nos corações e mudando as nossas motivações mais íntimas. Restaura as famílias aqui representadas, cura as feridas causadas pelas nossas transgressões e ajuda-nos a caminhar seguros nas tuas margens protetoras, experimentando assim a verdadeira liberdade em Cristo. Nós oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente agradece muito por vocês terem investido esse tempo valioso em mais uma imersão profunda e transformadora aqui conosco. Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Se essa discussão hoje trouxe alguma luz nova para os seus pensamentos, ou um diagnóstico claro para a sua vida, ou até se ajudou a desfazer algumas daquelas distorções antigas que a gente tem sobre o caráter de Deus, não se esqueçam, por favor, de curtir este vídeo, inscrevam-se no nosso canal para que vocês continuem acompanhando as próximas análises detalhadas que a gente prepara com tanto carinho toda semana. É muito importante que o pessoal se inscreva para não perder nada. Exato. E principalmente uma última missão para vocês. Compartilhem esse estudo com alguém que talvez tenha passado a vida inteira com medo de um Deus legalista e que precisa urgentemente descobrir que os mandamentos dele, na verdade, sempre foram um abraço apertado de proteção. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo estudo profundo.